Posso botar uma nota de rodapé? Vai em frente aí. Eu falo demais, você tem que me cortar. Não, porque tem a ver com a outra pergunta que eu ia fazer, eu vou engatar na do Beto. Você, na sua resposta, não aventou uma coisa que fazia parte do seu argumento ao expor o projeto de Antônio Cândido na formação, que era de que ele estava querendo entender um projeto. E esse projeto era de intelectuais. Sim. Né? Por isso que não cabia a oralidade. Né? De intelectuais que escreviam romances, sobretudo, né? e poesia e tal. Tanto assim que ele sabia que tinha a oralidade para ser considerada, não só porque mais tarde ele ia se interessar por ela escrevendo, como nos parceiros, mas antes mesmo sobre música caipira e tal, ele escreveu até em capa de disco, mas porque o principal crítico pelo qual ele começou os seus estudos acadêmicos foi Silvio Romero. E o Silvio Romero tem uma história da literatura brasileira que bota tudo. Né? Então, ele quis cortar, quer dizer, a intenção de corte da literatura brasileira, o recorte aquilo que os alemães ensinam a cada Forschungskolloquium para os nossos estudantes, wie sind oder was sind deine Forschungsstellen? As suas, deine Fragestellung. Quais são suas questões? Né? Para você ter as questões, elas já formulam ou indicam um corte. Né? A questão do vai pelo fio do intelectual e, portanto, da literatura escrita, que não significa que ele não está sabendo que existe a literatura popular, oral, e que ela é importante. Agora, uma lacuna que ele sabia que ia ter, e também faz parte desse recorte, muitas vezes o livro é mal lido, se o livro for lido como uma história da literatura brasileira. Que, aliás, ele foi encomendado assim. Uma vez também ele me disse que o Martins, que era a editora, lhe encomendou uma história da literatura brasileira que devia ser do começo ao fim, ou seja, aos tempos presentes, até a década de 50. Ora, o livro dele para em Machado de Assis. Né? Ele entrega a encomenda 10 anos depois, sem chegar ao presente, porque fez esse corte. Quem não percebe ou não quer aceitar que isto é um corte do autor, diz, como disse uma vez muito grosseiramente um colega num congresso em Portugal, que a formação da literatura brasileira é um livro sem cabeça e sem rabo. Né? Porque não tem cabeça, porque não chega ao presente. E não tem rabo porque não recua aos tempos coloniais. Quer dizer, aos tempos... A Carta de Pero Vaz de Caminho. A Carta de Pero Vaz de Caminho. E porque não põe o Gregório, etc. Mas quando ele fala, eu vou recortar pelo sistema, eu vou recortar pela tradição, eu vou recortar pelos intelectuais, pelo projeto dos intelectuais, isso começa no arcadismo e isso termina em Machado. Né? É esse o recorte. Gostemos ou não, é o seu recorte. Você tem que ler dentro do projeto do autor. Agora, eu fico me perguntando, por que ele parou? Porque ele também disse que queria uma história e ele fez um conjunto de ensaios. Né? Então, é uma obra ensaística se você considerar que são vários ensaios. Né? Cada análise de um poeta ou de um escritor, por exemplo, os Três Alencares, é um ensaio. Né? Um texto sobre Cláudio Manuel da Costa é um grande ensaio. Quer dizer, e isso pode ser lido fragmentariamente, normalmente eu conheço poucas pessoas que leram de cabo a rabo a formação da literatura brasileira, né? O pessoal se serve dos ensaios. Mas eu dei um curso aqui sobre isso e uma das nossas questões é o que acontece depois de Machado de Assis? Por que ele não pode nem escrever mais um livro de ensaios encadeados a partir de um fio, que seria a noção de sistema? Ele escreve a partir da formação da literatura brasileira. Ele escreve fragmentariamente, mais fragmentariamente, grandes ensaios. Né? Uma das hipóteses seria que, além dos projetos dos intelectuais, outros projetos foram vindo à tona
sobre os quais nem os intelectuais podiam ficar, os quais nem os intelectuais podiam desconhecer, como é o caso do modernismo, Mário de Andrade, etc. Que são os vários Brasis que começam a explodir, os vários grupos, né? Você pode falar subsistemas, polissistemas, teria que ser a teoria que se adequaria para descrever esses vários subsistemas, ou parasistemas, ou polissistemas literários que vão surgindo, incluindo na palavra literário algo que vai além ou aquém da letra, né? Então é um projeto, já não é para um homem só, né? Fazer essa formação dos polissistemas a partir de Machado de Assis, né? Essa é uma hipótese que eu tenho de por que a partir desse fim da formação ele só faz ensaios cada vez mais particularizados. Depois ele junta nas coletâneas com alguma coerência, mas não é mais um fio como da formação. Mas eu penso que há um ensaio do Antônio Cândido, que na verdade é uma conferência que ele fez, que é fundamental para se entender também essa visão que ele tem, que aliás é um ensaio também assim, de militância política, tudo que é o direito à literatura, né? Em que ele aborda a literatura como um direito, né? Quer dizer, ele diz assim, as pessoas têm, os cidadãos têm o direito à vida espiritual da literatura. Claro, nós estávamos aí nas linhas da ditadura brasileira, e ele dizia, e esse direito também lhes é negado, né? Pelo nosso sistema educacional, que é excludente, não é, apesar de todos os esforços, é mais excludente do que includente, né? Mas justamente aí, quer dizer, ele dimensiona, dizendo, não se trata simplesmente de dizer, bom, se um aluno, se alguém não leu Shakespeare, então ele não conhece literatura, não, ele tem o direito também de ter a sua experiência reconhecida como tal. E isso é uma noção nova no campo crítico, naquele momento, estou falando de 20 anos atrás, né? Porque também naquele momento, ou nos momentos anteriores, quando se falasse no direito à literatura, se falaria no direito a ter acesso à literatura canônica, aquela literatura que a academia consagra como sendo a literatura, a partir inclusive do momento em que passa a existir isso, não a Academia Brasileira de Letras, o pensamento acadêmico no Brasil, no campo, nas letras, de maneira mais organizada, a partir dos anos 30, embora já existisse antes, em muitos aspectos também, né? Então e a outra questão é que Antônio Cândido, eu vou corroborar essa frase da Lígia, há uma frase no começo da formação da literatura, que ele diz assim, ele fala dessa história do ramo secundário, de um arbusto, ramo derivado de um arbusto secundário do Jardim das Musas, que é uma frase irônica e assim deve ser lida, evidentemente, mas aí ele diz assim, não me lembro a palavra agora, ele diz, a nossa literatura pode parecer menor, é quase um enfesadinho aqui, perto da opulência de literaturas como a francesa, como a inglesa, assim. Mas se nós não cuidarmos dela, quem cuidará? Hoje, talvez esta frase seja realmente a mais datada da formação na literatura brasileira, porque também é verdade que a literatura e a consciência da produção literária brasileira cresceu tanto, né, que não dá mais para dizer isso. A frase perdeu, digamos, o seu referencial histórico. A gente tem que recuperar o referencial histórico de meados dos anos 50, quando a formação é escrita, para entendê-la no seu significado. Está por ali no mas. Hein? Está por ali no não, mas. Está por ali no mas. Mas o que eu quero dizer, assim, para citar alguns nomes aqui, Clarice Lispector era recente. Uma crítica sobre Grande Sertão Veredas afirmou que aquele livro não tinha o menor futuro, porque ninguém entendeu. Uma crítica de um grande crítico.
toda geração de dramaturgos, poetas, né? O modernismo era um fenômeno recente ainda. Mário de Andrade tinha recém-morrido, fazia 10 anos que tinha morrido, né? O modernismo estava ainda sendo, ele já tinha se espalhado pelo Brasil inteiro, mas estava ainda sendo deglutido, para usar uma expressão antropológica, né? Estava sendo deglutido criticamente dentro da universidade. O ensaio do Antônio Cândido como Homem dos Avessos, hoje, que é sobre o Grande Sertão, é chamado de um ensaio pioneiro. Por nós. Se nós chamamos, não, e nós, todo mundo, chama de ensaio pioneiro, né? O ensaio de Dona Gilda de Melo de Souza sobre Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, também, precocemente, Dona Gilda de Melo de Souza já via o grande valor de Clarice, etc. Quer dizer, eram fenômenos assim completamente inovadores. Só onde eu estou, por que eu digo está por ali no máximo? Pleno acordo que a literatura brasileira, do momento que ele está escrevendo até hoje, inclusive já naquele momento, ele mesmo já sabia que estava brotando com toda a força Clarice e outras coisas mais. Que já tinha Machado, etc. Que ela tem um valor como literatura, isso, quando eu digo nós sabemos, e alguns poucos estudiosos de literatura brasileira fora do Brasil. Uhum. Mas elas não entram no cânone. Machado de Assis, como dizia o nosso amigo Dionísio Toledo, lá em Paris, passou, né? Porque Susan Sontag falou dele, Jeanette falou dele, Harold Bloom falou dele. Clarice passou por causa das feministas. Mas Guimarães Rosa, está aqui o Marcel para dizer que estudou isso, não passa. Passa entre nós, os do gueto de Brasil. E, então, do ponto de vista da recepção fora, esta literatura não tem ainda o reconhecimento que ela merece, que nós já conseguimos dar internamente. Não, tudo bem, mas eu penso que que eu estou sublinhando é que naquele momento ainda a própria literatura brasileira não tinha esse reconhecimento no Brasil. Porque nós já tínhamos, vou dar um exemplo aqui do nosso rincão. Naquele tempo, ainda fora do Rio Grande do Sul, Simões Lopes Neto era um escritor que não sabia escrever em português, que escrevia numa língua estranha. Quando eu mencionei aqui a releitura que se fez do próprio pensamento crítico, a partir da releitura que se faz, que se fez, que o Ángel Rama fez, entre outras coisas, está a reconsideração e a revalorização do regionalismo brasileiro, de todos os regionalismos, desde o século XIX até meados do século XX, que é uma coisa que também não se fazia. Regionalismo era um palavrão, era um anátema. Guimarães Rosa foi saudado no Brasil porque superava os limites do regionalismo, quando talvez tenha sido os que tenham levado mais longe, digamos assim. Mas, quer dizer, havia todo esse problema crítico ainda, incipiente. É um momento realmente de transição, né? Agora, uma coisa a ressaltar é que também este veso, ou essa vocação ensaística, que Antônio Cândido tão bem consagrou na crítica brasileira, porque não foi ele que inventou isso, e ele mesmo recorrente sabe disso, né? Também essa vocação ensaística, posteriormente, passou a ser contestada e rejeitada. Nada mais, assim, estranho muitas vezes, e volto a dizer, não é só no Brasil, do que num trabalho acadêmico, ouvir-se a palavra eu. Mesmo que seja só na introdução. Há ânimos que se ouriçam ainda e ficam horrorizados, ou da formulação de um ponto de vista, né? De modo que isso eu penso que trouxe grande prejuízo para os próprios trabalhos acadêmicos, né? Isso que o Roberto descreveu aqui, no seu ensaio, esse descoramento teórico, que a importação, a crítica de teorias críticas, que se faz no mundo inteiro, não é só no Brasil, provoca, né? Essa história de
escrever muitas vezes um ensaio que consiste na exposição de um ponto de vista crítico, teórico, e depois ver como é que a obra em análise se encaixa naquele ponto de vista, né? O que isso provoca de leituras anódinas é extraordinário, numericamente. Quando eu falo crítica militante, que eu falei militância no jornalismo, eu não estou falando só de militância política. Eu estou falando de algo que Antônio Cândido faz, que é a militância do espírito, do alargamento dos espíritos, né? Isso muitas vezes a crítica acadêmica deixa de contribuir, quer dizer, escrevem-se artigos, teses que está bem escrito, tem começo, meio e fim, obedece às regras da gramática, cita Bakhtin, cita Barthes, cita esse, cita aquele, mas e daí? O que isso traz de novidade para o pensamento? Não é que cada crítica, ou cada tese, ou cada ensaio acadêmico tenha que inventar ou reinventar a roda, ou inventar alguma coisa. Não. Um bom apanhado crítico de uma fortuna crítica, por exemplo, já é uma contribuição notável. Verificar o estado da arte, mas tem que ser feito com inventividade, com espírito crítico, até eu diria com bom humor, porque senão fica muito chato ler. E a chatice não contribui para o alargamento dos espíritos. De novo, mais alguém quer fazer alguma pergunta? A gente pode virar a câmera. Não sei se está adequado, bem enquadrado, né, que eu gostaria de falar, ou se vai ser um pouco dissonante, assim. Mas você falou uma coisa muito interessante com relação ao... se ninguém faz isso, quer dizer, se ele não fez isso, quem faria? E a questão da literatura e o escrúpulo que existe com relação a como esse intelectual que agora se dá ao direito de trabalhar a formação da literatura, como é que ele vai encarar isso aí, né? Quando a gente fala dessa história da lacuna. E aí eu penso o seguinte, essa tendência que existe hoje, como é que a gente vai colocar isso? Essa tendência que existe hoje do silêncio dos intelectuais. Que tem uma longa e, assim, como se diz, fértil, né, tradição de organização desses cursos, né? O primeiro deles, até o tema era o desejo, né? O segundo foi o olhar, né? Depois veio a ética, ou o primeiro era a ética, agora não lembro, mas foram os 3 primeiros. E quando ele propôs o silêncio dos intelectuais, a ideia inicial era examinar como que a atuação dos intelectuais, e aí, sobretudo, ele estava pensando assim, na academia, né? Eu uso a palavra academia aqui quase como sinônimo de universitário. É uma tradição que existe também no Brasil. Mas ele estava pensando sobretudo no pensamento que gravita dentro e em torno da academia. Porque nós podemos dizer, bom, mas o escritor que não está na academia também é um intelectual, né? O poeta de cordel também é um intelectual. Enfim, todos, né? Mas acho que o escopo era esse. Então a ideia era fazer uma reflexão, na verdade, sobre, assim, a proposta era provocar reflexões sobre a presença dos intelectuais na esfera pública. Isso coincidiu com o lançamento e a campanha depois organizada na imprensa conservadora contra o governo Lula, com base em denúncias, algumas verdadeiras, inclusive, né, que deveriam se seguir. E aí, nessa imprensa conservadora, isso virou uma cobrança. O silêncio dos intelectuais passou a ser, né, o silêncio que os intelectuais que antes denunciavam os outros governos, agora não querem denunciar o governo Lula com as suas mazelas, os seus problemas, as suas futricas todas. Inclusive, houve cobranças de dedo em riste em relação, por exemplo, a Mariana Chauí, né, porque o enfoque
na imprensa, estava se discutindo, a questão era o segundo mandato. Vai ter segundo mandato ou não vai ter segundo mandato? Né? Então o enfoque que se deu ele foi realmente distorcido nessa direção, o que não correspondia à proposta inicial do curso, que tem a ver sim com o que nós estamos debatendo aqui. Porque Antônio Cândido e Henri Rama, como eu citei aqui, eles são talvez assim as duas das figuras exemplares disso que eu chamei aqui, até meio en passant, o intelectual publicista, quer dizer, o intelectual que constrói o seu ponto de vista crítico a partir da consciência de que ele está no espaço público e que esse espaço público deve permanecer público e não deve ser privatizado. Então eu olho essa expressão de maneira muito rica, porque houve, a verdade, uma assunção de silêncio por grande parte da produção acadêmica, que se voltou sobre si mesmo, que se voltou para dentro dos muros universitários e deixou de disputar o espaço público. Passou a ser mais importante ter a referência do ensaio publicado ou incluída no currículo Lattes do CNPq do que aquilo que acontece mesmo com o ensaio. Não interessa muito se isso é bom, né? O que importa é que aquilo vai somar pontos lá no currículo Lattes e que isso vai trazer mais verbas para o meu departamento, ou seja, para aquilo. Chegou-se ao cúmulo de, em algumas áreas, ter propostas de que se valorizassem, se dessem mais pontos acadêmicos para ensaios publicados em língua inglesa do que em língua portuguesa. O que eu acho um absurdo do ponto de vista acadêmico. Já se der, é posto em prática aqui também. Pode ser, mas assim, existe sempre aqueles resistentes do Forte Apache, e aí o Forte Apache é dos Apaches, da cavalaria americana, que resistem a flechadas a essa tendência. Né? E orgulho que está no meio aqui, que faz parte disso, né? Como fizemos no Brasil, muitas pessoas, são muitos realmente que fazem esse tipo de coisa. Né? E por outro lado, houve também o fato de que esse silêncio, em alguns aspectos, ele foi imposto aos intelectuais. Porque foi-se o tempo, para dar um exemplo aqui, que aliás tem consequências também do ponto de vista da reflexão nossa, foi-se o tempo, por exemplo, em que uma pessoa representante de um pensamento tão conservador como o senhor Dr. Júlio de Mesquita Neto, ao assumir a direção do Estado de São Paulo, desejoso de criar um suplemento literário de valor, chamou Antônio Cândido para dirigi-lo, que era membro do Partido Socialista. Antônio Cândido disse: olha, não sou eu a pessoa mais adequada para dirigir, indicou o seu colega, professor Décio Almeida Prado, que durante anos dirigiu esse que foi um dos suplementos literários mais importantes da história do Brasil. Foi-se esse tempo. Eu fico imaginando um diretor de grande jornal chamando alguém do PT, ou o contrário também, alguém chamando da esquerda, chamando um intelectual conservador para dirigir uma coisa. Foi-se esse tempo, não existe mais. Quer dizer, tinha os seus problemas lá também, porque essa convivência da esquerda com o liberalismo de direita no Brasil sempre foi um problema também. E sempre trouxe problemas de natureza crítica, política, etc, etc. Agora, para essa imprensa, quando os intelectuais não falam o que não lhe agrada, eles não publicam. Eu vou dar um exemplo aqui. Sim, é um exemplo corriqueiro, banal, mas também sempre fundamental, porque aconteceu comigo. Eu fui chamado uma vez na universidade por um jornalista, não me lembro se era repórter ou editor, mas era alguém alto, da revista Isto é São Paulo, que queria que eu fizesse uma comparação entre os discursos do Hugo Chávez, do Fidel Castro e do Lula. E claro que no sentido de menoscabar, de baixar o pau em cima do discurso do Lula. Críticas à parte, elogios, adesões, eu disse: olha, não dá para comparar, porque são situações muito diferentes. Cuba, Venezuela, Brasil, a formação dos três é muito diferente. E eu comecei a dar exemplos, né? Eu disse: olha, o Lula é um político que se formou
dentro da televisão. Ele fala para a televisão. O Fidel não. O Fidel é uma outra formação. A situação política, tudo. Mas o jornalista voltava. Sabe? Nós ficamos 1 hora no telefone numa autêntica toreada. Assim, que ele queria me espetar por todos os lados. Ele queria que, no fundo, eu sou jornalista também, eu sei como é que é isso, ele queria que eu dissesse a frase que o editor dele encomendou para ele, que um professor universitário devia dizer. Que os discursos do Lula eram tão chatos, ou tão longos, ou tão isso, quanto aquilo, quanto os outros, etc, etc, etc. Tá? Sendo que eu não estou chamando os discursos do Chaves e do Fidel de chatos. Às vezes podem ser, mas nem sempre são. E aí é uma outra discussão, outra coisa, um outro processo. Não saiu uma linha. Não saiu uma linha depois. Por quê? Porque eu não disse o que o jornalista queria que eu dissesse. Foi isso que aconteceu. Claro, eu estou contando aqui uma pequena anedota de natureza pessoal, mas para ilustrar um processo que também faz parte do caldeamento de cultura deste tipo de imprensa, deste tipo de convívio entre academia e imprensa, que se tornou muito problemático no Brasil. E em outras partes do mundo também, mas no Brasil em particular, por causa do acirramento ideológico. Então existe sim um silêncio, não existe só um silêncio, mas existe um silêncio. Agora, existe um silêncio assumido por essa introjeção, essa espécie de autoprivatização da reflexão acadêmica, em muitos campos, em muitas oportunidades, mas existe também um silêncio que é imposto de fora. É uma nova forma de censura. Não é aquela que vai lá o censor e diz o que a gente está escrevendo, mas não diz o que eu quis ouvir, não existe. E isso me lembrou uma coisa bem rápida que eu quero falar, porque o Machado de Assis, quando comparava o Machado de Assis com Joaquim Nabuco, diziam, parece que essa história é atávica na nossa história da literatura, diziam que o Machado não era abolicionista como o Joaquim Nabuco. No entanto, quem transcende é o Machado de Assis. Né? Então citaram até aquela história do negrinho do Prudêncio, né, que era maltratado como escravo, e depois vai fazer a mesma coisa. Está no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? Então é muito interessante essa história, a maneira como esse posicionamento político transcende na literatura e muitas vezes não é analisado com profundidade. Né? Não estou dizendo que tu tenhas dito isso, mas existe um ponto de vista ainda que diz que Machado não era abolicionista. Sim, pois que é um absurdo do ponto de vista de gente que não leu os escritos de Machado de Assis, não se deu o trabalho de ler as crônicas de Machado de Assis, de ler os contos de Machado de Assis. Pai contra mãe, então Isso. E tem uma visão, inclusive, eu diria assim, agostiniana da crítica literária, porque quer ler a literatura como uma formadora de quadros exemplares. Nesse ensaio Direito à Literatura, o Antônio Gani tem uma frase notável. Ela diz que ele diz, mais ou menos assim, acho que ele diz melhor lá, mas eu vou dizer dessa forma, ele diz assim, que a literatura é uma grande iniciadora das pessoas no mundo espiritual. E ele diz, isso inclui o mal. E, inclusive, isso nos leva à consideração da frase de um dos Goncourt, eu não me lembro qual deles, né, que a literatura não é feita de bons sentimentos. A literatura é feita de outro material. Agora, o que não quer dizer que a literatura não inicia as pessoas nesse mundo. Né? Tanto que se a gente quiser conhecer o mal, nós temos que conhecer a literatura, porque não existe uma ética do mal. Mas os filósofos, quando escreviam ética, escreviam ética do bem. Assim como não existe uma metafísica do nada. Embora hoje deve existir, já deve ter um livro com esse título por aí. Pessoal, acho que precisamos ver o futebol, né? Eu queria agradecer. Só queria dizer que hoje eu recebi pela internet uma coisa que o Emir Sader escreveu sobre o encontro do Lula em São Paulo com os intelectuais. Parece que foi muito interessante. Parece que essa situação que foi definida como silêncio
está evoluindo muito. Ele parece que vai iniciar uma reunião com intelectuais sistematicamente em outros estados do Brasil. O próximo parece que vai ser no Rio de Janeiro. E também queria lembrar que eu li o comentário da Marilena Chauí a essa questão de acusarem de silêncio, e ela reivindicou o direito ao silêncio por parte do intelectual que quer pensar e organizar as suas ideias e ter um pouco de distanciamento em relação ao que a mídia propaga. Porque hoje esse direito a pensar e ao silêncio para pensar e ao tempo da reflexão, aqui dentro da universidade, sem falar na relação com a imprensa, já é algo muito duro para batalhar. Exatamente. Nós temos que batalhar isso a cada minuto. Eu lembro de uma entrevista que teve com o diretor do Sandon, que eles perguntaram para ela a respeito do silêncio